Direito Processual do Trabalho, agravo de instrumento. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de processos do trabalho. Vamos juntos conversar agora sobre agravo de instrumento. Já falamos sobre o agravo de petição, agora vamos tratar um pouco sobre o agravo de instrumento. Qual é a utilidade e o cabimento deste recurso no processo do trabalho? O agravo de instrumento, ele é cabível também no prazo de 8 dias. Agravo de instrumento vai ter o prazo recursal, que segue a regra dos prazos para os demais recursos no processo do trabalho. Então, o agravo de instrumento será cabível também no prazo de 8 dias. O agravo de instrumento tem uma única finalidade no processo do trabalho. O agravo de instrumento tem como finalidade, como objetivo no nosso processo, destrancar o recurso que teve o segmento negado no primeiro juízo de admissibilidade. No nosso processo do trabalho, como regra, os nossos recursos eles passam por 2 juízos de admissibilidade. Inicialmente, quem vai analisar os pressupostos recursais dos nossos recursos será o juízo AQO, o juízo prolator da decisão recorrida. Como regra, portanto, nós temos a primeira análise dos requisitos de admissibilidade do recurso feita pelo juízo AQO, pelo próprio juízo prolator da decisão recorrida. Caso este juízo AQO, prolator da decisão recorrida, não receba o recurso, pois entenda que existe algum pressuposto de admissibilidade ausente na interposição do recurso, será cabível, portanto, o agravo de instrumento. O agravo de instrumento para destrancar esse recurso que teve o seu segmento negado. O recurso nessa hipótese, que teve o segmento negado, que ficou trancado no primeiro juízo de admissibilidade, ele não atingiu o seu objetivo. Ele não subiu. Ele não subiu para o órgão hierarquicamente superior. Ele ficou trancado no juízo AQO, no próprio juízo prolator da decisão recorrida. O recurso, quando ele fica trancado no primeiro juízo de admissibilidade, portanto, ele não sobe ao órgão hierarquicamente superior para que o juízo adquém, que tem competência para julgar o mérito do recurso, possa fazer a nova análise dos pressupostos recursais. E conhecendo do recurso, partir para a análise do mérito, para dar ou não provimento ao recurso, esse objetivo ele não é atingido quando o recurso ele tem o segmento negado, quando ele fica trancado no juízo AQO, quando ele fica trancado no primeiro juízo de admissibilidade, perfeito? Então, como aqui no processo do trabalho, como regra, os nossos recursos eles ainda passam por esses 2 juízos de admissibilidade, é cabível o agravo de instrumento no prazo de 8 dias para destrancar esses recursos que tiveram o segmento negado, no primeiro juízo de admissibilidade, perfeito? Então, pessoal, esta é a única finalidade do agravo de instrumento no processo do trabalho. Então, a finalidade do agravo de instrumento aqui no nosso processo é diferente da finalidade lá do processo civil, perfeito? Mas nós aplicamos a finalidade que está disposta expressamente na nossa legislação. A nossa CLT, ela traz de forma específica a regulamentação do agravo de instrumento, que aqui no nosso processo somente será cabível para destrancar os recursos que tiveram o segmento negado no primeiro juízo de admissibilidade. Perfeito? Vem comigo para a tela agora. Vamos observar a fundamentação legal do agravo de instrumento. O agravo de instrumento ele está previsto no artigo 897 da CLT, a linha B, e, portanto, será cabível também no prazo de 8 dias, como já falamos, e ele será cabível dos despachos que denegarem a interposição de recursos, ou seja, o agravo de instrumento será cabível daquelas decisões que não receberam o recurso. O recurso, portanto, teve o seu segmento negado no primeiro juízo de admissibilidade, ficou trancado no juízo AQO. Nesta hipótese, portanto, caberá o agravo de instrumento. Esta é a nossa única finalidade, perfeito? Vamos pensar no agravo de instrumento como se ele fosse um carrinho. O
O agravo de instrumento é como se fosse um carrinho que leva o seu recurso ao órgão hierarquicamente superior. O agravo de instrumento, ele faz com que o seu recurso suba, ele faz com que a finalidade do recurso seja atingida. Então, o agravo de instrumento é como se fosse um carrinho que leva o seu recurso que ficou trancado no juízo ACO, no primeiro juízo de admissibilidade, ele carrega o seu recurso para o órgão hierarquicamente superior. Para o juízo de quem que tem competência para julgar o mérito do seu recurso principal, perfeito? Então, o agravo de instrumento é como se ele fosse esse carrinho que carrega o seu recurso para o órgão hierarquicamente superior, para o juízo ad quem, perfeito? Esta é a nossa finalidade, portanto, do agravo de instrumento aqui no processo do trabalho. Maravilha? Então, esta é a nossa única finalidade do agravo do instrumento, cabível no prazo de 8 dias. Perfeito. Vamos prosseguir aqui para falarmos um pouco sobre o julgamento deste recurso, do agravo de instrumento. O julgamento, então, na hipótese da interposição do agravo de instrumento, este será julgado pelo tribunal que seria competente para conhecer o recurso cuja interposição foi denegada. Então, quem vai analisar o agravo de instrumento será o próprio tribunal, o juízo ad quem, que possui competência para julgar o mérito do recurso que ficou trancado, que teve o seu segmento negado no primeiro juízo de admissibilidade. Perfeito? Então, quem vai julgar o agravo de instrumento será o próprio tribunal que tem competência para julgar o mérito do recurso que teve o segmento negado, certo? O agravo de instrumento, pessoal, ele admite o juízo de retratação. Então, o agravo de instrumento ele é julgado pelo tribunal que tem competência para julgar o recurso que teve o seu segmento negado, perfeito? Mas ele é interposto perante o juízo ACO, o juízo ACO que não recebeu, que não conheceu do recurso principal que foi interposto. Nesta hipótese, então, o juízo ACO, prolator da decisão recorrida, ele tem a faculdade de se retratar. Admite-se, então, o juízo de retratação no agravo de instrumento aqui no processo do trabalho, ao passo que o juízo ACO pode, então, modificar a sua decisão, recebendo o recurso principal, abrindo prazo para outra parte apresentar contrarrazões, e aí sim, fazendo a remessa do recurso ao órgão hierarquicamente superior, perfeito? Então, o juízo de retratação ele é possível no agravo de instrumento, mas o agravo de instrumento, caso não haja o juízo de retratação, o agravo de instrumento ele será analisado, ele será julgado pelo próprio tribunal que possui competência para julgar o mérito do recurso que teve o segmento negado. Tranquilo? Tudo certo? Vamos fazer uma pequena observação aqui. Das decisões, pessoal, que negam o segmento do recurso de embargos ao TST, embargos infringentes ou embargos de divergência ao TST, nesta situação, então, quando nós temos uma decisão que nega segmento a esses embargos ao TST, não será cabível o agravo de instrumento. Nesta hipótese, especificamente, não será cabível o agravo de instrumento. Nesta situação, será cabível, sim, o agravo regimental, ok? Então, quando nós tivermos uma decisão que nega seguimento aos embargos ao TST, embargos infringentes ou embargos de divergência, caso haja, então, a negativa do recebimento deste recurso, não caberá o agravo de instrumento, e sim caberá o agravo regimental. Então, da decisão que denegar o seguimento aos embargos ao TST, caberá agravo regimental e não agravo de instrumento. Perfeito? Esta é uma exceção e é uma observação que vale a pena ser feita aqui para vocês. Perfeito? Vamos prosseguir para falarmos da formação do instrumento neste agravo, neste recurso. Nós temos uma regrinha prevista no parágrafo 5º do artigo 897 da CLT, que vai nos dizer o seguinte: sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação do instrumento do agravo, de modo a possibilitar, caso seja provido
o agravo, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a petição de interposição. Então, o que precisa constar da petição de interposição do agravo de instrumento? Precisa constar de forma obrigatória cópia da certidão que está sendo agravada, da certidão da respectiva intimação, das procurações que foram outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da contestação, da decisão originária, do depósito recursal referente ao recurso que se pretende destrancar, da comprovação do recolhimento das custas e do depósito recursal a que se refere o parágrafo 7º do artigo 899 desta consolidação. Então, estes são os documentos obrigatórios que precisam formar o instrumento para interposição do agravo. E de forma facultativa é possível a juntada de outras peças que o agravante reputar como úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida. Perfeito? Então, nós temos aqui a obrigatoriedade da formação do instrumento para interposição deste agravo, então, regrinha que é prevista na nossa legislação, e, portanto, nós temos alguns documentos que são obrigatórios, que precisam acompanhar o recurso, e alguns documentos que são facultativos. Perfeito? Agora, cabe uma observação aqui também. Como, tá? Uma vez que foi implantado o PJE, o nosso processo judicial, também na segunda instância das nossas regiões da Justiça do Trabalho, a formação desses autos suplementares, ela é dispensada, perfeito? Então, a formação desses autos suplementares, com o anexo de todos esses documentos dispostos no parágrafo 5º que verificamos agora, ela será desnecessária. Tudo bem? Mais algumas observações aqui. O agravado, pessoal, ele vai ser intimado para oferecer resposta ao agravo. Então, ele vai ser intimado para apresentar a sua resposta ao agravo e também ao recurso principal, contra-minuta e contra-razões. E vai, desde logo, instruir as peças que considerar necessárias ao julgamento dos recursos, tanto do agravo do instrumento quanto do recurso principal. Perfeito? Caso o agravo seja provido, então caso o tribunal dê provimento ao agravo de instrumento, ele vai deliberar já sobre o julgamento do recurso principal, observando-se nessa hipótese o procedimento que será relativo ao recurso, perfeito? Então, da interposição do agravo de instrumento, o agravado deverá ser intimado para apresentar a sua resposta ao agravo, então a sua contraminuta ao agravo de instrumento, e também a sua manifestação acerca do recurso principal que foi interposto, apresentar então as contrarrazões ao recurso principal. Caso o agravo de instrumento tenha provimento, então caso o agravo de instrumento seja provido, haverá então a análise, passa-se para a análise do recurso principal, observando todo o procedimento que é aplicado ao recurso principal que foi interposto. Tá legal? Tranquilo? Tudo certo? Vamos prosseguir ainda no nosso agravo de instrumento para fazermos uma observação com relação ao depósito recursal. O depósito recursal, no agravo de instrumento, ele também é exigido. Então, o agravo de instrumento exige depósito recursal. Ele exige o depósito recursal que deve ser feito e comprovado no ato de interposição do recurso. Então, o depósito recursal no agravo de instrumento deve ser feito e comprovado no ato de interposição do recurso e não no prazo do recurso, como é a regra aplicada para os demais recursos aqui no processo do trabalho. Perfeito? Então, no agravo de instrumento, exige-se o recolhimento e a comprovação do depósito recursal no prazo de interposição do recurso, perfeito? E de quanto será este depósito recursal? O depósito recursal será de 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar. Então, aqui, quando nós estivermos diante de interposição de agravo de instrumento por reclamado, empregador, que tiver condenação em pecúnia, em dinheiro, será necessário o recolhimento do depósito recursal. Então, quando eu estou diante do recorrente, reclamado,
empregador. Com condenação em pecúnia, em dinheiro, haverá necessidade do depósito recursal. Depósito recursal que no agravo do instrumento precisa ser recolhido e comprovado na interposição, no ato de interposição do recurso, e vai corresponder a 50%, metade, do valor do recurso que se pretende destrancar, perfeito? Então, o depósito será de metade do valor do recurso que se pretende destrancar. Se eu tenho interposição de um recurso ordinário, por exemplo, e o recurso ordinário teve o segmento negado no juízo, no primeiro juízo de admissibilidade, o agravo do instrumento deverá depositar aqui 50% do valor do depósito do recurso ordinário. Imaginem que o valor de condenação havia sido fixado em R$20 mil. No ato da interposição do recurso ordinário, foram recolhidos R$10 mil, vamos imaginar este valor arredondado do valor máximo dos depósitos para o recurso, do depósito recursal para o recurso ordinário estipulado pelo TST, perfeito? Então vamos arredondar aqui para R$10 mil. Então imaginem que no recurso ordinário já foi realizado o depósito de R$10 mil. Para interposição do agravo de instrumento, a parte deverá depositar R$5 mil, metade do valor do recurso que se pretende destrancar, perfeito? Mas só haverá esse depósito recursal no agravo de instrumento se a garantia, se o juízo não estiver ainda integralmente garantido. Se o juízo já estiver integralmente garantido na interposição do recurso anterior, não haverá nenhum valor a mais que precisa ser depositado para a interposição do agravo de instrumento, perfeito? Então, o agravo de instrumento exige depósito recursal. O depósito recursal será de 50% do valor do depósito do recurso que eu quero destrancar, que teve lá o seu segmento negado no primeiro juízo de admissibilidade, mas não haverá exigência do depósito recursal caso o juízo já tenha sido integralmente garantido, perfeito? Se não for integralmente garantido, haverá esse depósito recursal. E se o valor correspondente a 50% do valor do recurso que eu quero destrancar for maior do que o valor que está faltando para garantir integralmente o juízo, haverá o depósito somente do valor faltante para completar a garantia do juízo. Perfeito? Tranquilo? Então, como regra, nós temos que saber aqui que haverá o depósito recursal de 50% do valor do depósito que se pretende destrancar. Claro, tomando cuidado com essas observações que fizemos aqui agora. Tudo bem? Este depósito recursal poderá ser dispensado, pessoal. O depósito recursal no agravo de instrumento, ele pode ser dispensado, certo? Não haverá, portanto, a obrigatoriedade de se efetuar esse depósito recursal para destrancar recurso de revista. Então, quando eu quero destrancar recurso de revista, que está se insurgindo contra uma decisão que contraria jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada em súmulas ou orientação jurisprudencial. Então, nestas hipóteses em que eu interponho o agravo de instrumento para destrancar recurso de revista que ataca a decisão contrária à súmula ou orientação jurisprudencial do TST, nesta situação, não será exigido excepcionalmente o depósito recursal para o agravo de instrumento. Tranquilo? Perfeito? Vamos prosseguir agora, pessoal, para a nossa questãozinha. Vamos responder agora a nossa questão prática, aplicar esses conteúdos em uma questão de prova. Venha comigo, observem o nosso enunciado. De acordo com a consolidação das leis do trabalho e entendimento sumulado do TST, no ato de interposição do agravo do instrumento, em regra, e desde que não atingido o valor da condenação, claro, né? Será que será exigido o depósito recursal? Sim, nesta hipótese, o depósito recursal vai corresponder a 50% do valor do depósito, do valor do recurso que se pretende destrancar. Perfeito? Então, caso ainda não tenha sido atingido o valor de condenação, em regra, se exige o depósito recursal no agravo do instrumento de metade, 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar, como acabamos de verificar. Porque as outras alternativas estão incorretas, né? Vamos dar uma passada nelas. Não é exigido o depósito recursal? Neste caso, sim.
é exigido o depósito recursal. O depósito recursal não corresponde a 30% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar, e sim corresponde a 50%. O depósito recursal não corresponderá a 60% do valor do depósito do recurso que se pretende destrancar, e sim vai corresponder a 50%. Ficou fácil, né, pessoal? E por último, a alternativa E. Somente será devido o depósito recursal se tratar de procedimento ordinário, sendo este correspondente a 25% do valor do recurso ao qual se pretende destrancar. Não é devido apenas no procedimento ordinário, é devido sempre em qualquer procedimento no processo do trabalho, caso haja interposição do agravo de instrumento, e não vai corresponder a 25% do valor do depósito do recurso que se pretende destrancar, e sim corresponderá a 50%, né? Ficamos, portanto, com a alternativa B. Tranquila essa questão, né, pessoal? Tranquilinha. Cobrou depósito recursal do agravo de instrumento, então é importante lembrar que, caso o juízo não tenha sido ainda integralmente garantido, no ato de interposição do recurso do agravo de instrumento, deve haver o recolhimento e a comprovação do depósito recursal, que será correspondente a 50% do valor do depósito do recurso que se pretende destrancar. Perfeito? Ficamos então com a alternativa B desta questão. Espero que tenham aproveitado esta aula. Desejo a todos ótimos estudos. Encontro vocês em breve no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!